Olá, eu sou o Tixabe, mestre em linguística, professor de língua portuguesa e nerd total. Você está no Supremo Ti. Hoje eu vou falar com vocês sobre a estrutura das palavras da língua portuguesa. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Um dos temas que mais caem em concursos no Enem e no vestibular é o processo de formação de palavras da língua portuguesa. Mas não adianta a gente estudar o processo de formação de palavras da língua portuguesa se a gente não estudar a estrutura da palavra. É um conteúdo relativamente simples, o problema é que tem uns nominhos que demoram um pouco para a gente pegar, mas é bem sossegado. Primeira coisa que a gente tem que ver são os elementos estruturais de uma palavra. Cada elemento de uma palavra, cada menor elemento de uma palavra recebe o nome de morfema. Esses elementos são carregados de significado e constituem a menor unidade de significado de uma palavra. Eles alteram relativamente de forma simples o sentido ou a forma de entendimento de uma palavra da língua portuguesa. Teoricamente, nós temos na língua portuguesa 4 morfemas. Nós temos o que nós chamamos de radical, o que nós chamamos de afixo, o que nós chamamos de desinência e a vogal temática. São conteúdos relativamente simples e fáceis de entender. Eu vou ver com vocês cada um deles. Vamos pelo primeiro, o radical. Radical, ele é considerado o principal morfema da língua portuguesa, uma vez que é ele o principal responsável pelo significado das palavras. Dê uma olhada na palavra sal, por exemplo, e vejam como a gente consegue criar outras palavras a partir dela. Sal, saleiro, salitre, salmoura. Se vocês olharem, repararem bem, tem sempre uma parte da palavra que não muda. Essa parte que não muda a gente chama de radical. O mesmo acontece com a palavra pedra, que a gente é capaz de formar pedregulho, pedreiro, pedreira. Essas palavras, elas variam a partir do radical de pedra e se tornam palavras novas. Eu coloquei no exemplo aqui para vocês a palavra ferro, cujo radical é FE e esses 2 R's aí. A gente é capaz de formar uma série de palavras a partir desse radical. Ferro, ferraria, ferrugem, ferreiro, e a gente vai embora. Não tem um limite aí, tá? Então é bem tranquilo. O radical, ele é a parte da palavra que não muda e é a parte da palavra responsável pelo principal significado desta palavra. A gente vai entender a palavra a partir desse radical. Tranquilos? O segundo morfema que a gente tem na estruturação de uma palavra se chama afixo. O que é esse afixo? É algo que nós vamos ligar à palavra a fim de conferir um significado novo para ela. Ele pode aparecer de 2 formas na língua portuguesa, como um prefixo, vindo ligado antes da palavra, ou como um sufixo, vindo ligado depois da palavra. Os nossos prefixos e sufixos da língua portuguesa são capazes de carregar tanto modificações de sentido, como a palavra normal, que se torna anormal, quanto modificações de classe de palavra, por exemplo, belo e beleza, que a gente vai ter uma mudança aí na relação entre adjetivo e substantivo. Ele é belo, adjetivo, a beleza, substantivo. Isso pelos afixos. Nós temos 2. Os prefixos são elementos que antecedem o radical. Nós colocamos eles antes do radical, como exemplo aí normal e possível. Você adiciona um prefixo e muda a palavra, enquanto o sufixo é um elemento que vem após o radical e ele também muda a palavra, que é o caso de normalidade e realeza. A gente tem uma série de palavras que a gente consegue mudar através dos afixos, sejam eles sufixos ou prefixos. Uma outra partícula, um outro morfema capaz de mudar uma palavra na língua portuguesa é a desinência. Nós temos 2 tipos de desinência na língua portuguesa. Aquela que a gente chama de desinência nominal, que obviamente vai se ligar aos nomes, que são as palavras que não são verbos, que vão indicar pra gente o gênero da palavra, se ela é uma palavra do gênero masculino ou feminino, e o número, se ela está no singular e plural. E a desinência verbal, que é um morfema que é encaixado nos verbos, e eles trazem pra gente desde o modo e o tempo que o verbo está sendo conjugado, até a pessoa e o número, ou seja, se ele está sendo conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e do plural. A desinência nominal na língua portuguesa
aparece de duas formas. Aqui indica gênero, masculino e feminino, aqui indica número, singular e plural. Nós utilizamos a marcação A para indicar o gênero feminino. Deem uma olhada no exemplo. A palavra vencida, ela é reconhecida como uma palavra do gênero feminino por conta da desinência A. Além disso, a gente utiliza o S para indicar o plural. A palavra vencidas, novamente, está no plural através da desinência S. Cuidado para não cair em pegadinha. Se vocês olharem a palavra vencido, nós temos a ideia de que ela está no masculino, porém o não é uma marcação de desinência masculina do português. O que marca o masculino no português é o zero, é o nada, é a mesma coisa que marca o singular no português. Se fica mais difícil para vocês entenderem dessa forma, olhem a palavra professor. Para flexioná-lo para o feminino, a gente adiciona o A depois do R, professora. Porém, o professor, a gente tem a noção de masculino e ele tem o morfema zero. Então, os morfemas masculinos e singular são zero, é a ausência de morfema, beleza? E a desinência verbal nós encontramos no meio dos verbos conjugados e eles traduzem para a gente o modo e o tempo da conjugação. Amávamos está no passado, nós amávamos, e está no indicativo. E eles indicam para a gente o número e a pessoa. Nós amávamos, então é a primeira pessoa do plural. Tranquilos? Bem simples. E para fechar, o último morfema que nós temos na língua portuguesa é a vogal temática. E o que significa essa vogal temática? É algo que se liga ao verbo para indicar para a gente a conjugação que ele aparece. Ou ele é um verbo de primeira conjugação, letra A, que são os verbos que terminam em AR quando não estão conjugados. Ou ele é um verbo de segunda conjugação, letra E, que são os verbos que terminam em ER quando ele não está conjugado. Ou é um verbo de terceira conjugação, letra I, que são os verbos que terminam em IR quando eles não estão conjugados. Beleza, meus queridos? Não é tão difícil. É um conteúdo extremamente fácil, só que ele é a base do conteúdo de formação de palavras, que é o meu próximo vídeo. Eu deixo vocês por aqui. Gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, vocês enviassem uma mensagem no canal. Beleza? Falou, valeu!